Olá, pessoas. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos vocês, todos nós, na verdade, conhecemos ou já ouvimos falar de alguma maneira, em algum nível, do Triângulo das Bermudas. É um dos lugares mais misteriosos e impactantes do planeta. Suas histórias tomam conta da literatura, de filmes, contos, já foram amplamente exploradas. Curiosamente, nunca foram exploradas por este que vos fala. Neste canal eu ainda não tenho nenhum vídeo sobre o assunto, embora eu goste muito. Mas eu decidi abordar o Triângulo das Bermudas de uma maneira diferente. Eu decidi que nesse vídeo eu ia mostrar para vocês que gostam de mistérios, que nem só de Triângulo das Bermudas vivem os mistérios do mundo. Eu vou mostrar para vocês 5 lugares quase tão misteriosos quanto o Triângulo das Bermudas. Em primeiro lugar na nossa lista, as Montanhas Superstição. Essas montanhas ficam no Arizona. E elas foram o local em que, segundo a lenda, no século XIX, um sujeito chamado Jacob Waltz teria encontrado uma mina de ouro. O que acontece é que o Waltz morreu sem nunca revelar a localização da mina para ninguém. O cara levou o segredo para o túmulo. É claro que uma mina de ouro despertou a cobiça de muita gente. E desde então, inúmeras expedições foram organizadas nas montanhas para tentar encontrar essas minas. Mas elas nunca foram encontradas, todas as expedições falharam. E não só falharam, como pagaram seu preço em vidas humanas. Muita gente morreu tentando encontrar as famosas minas do Jacob Waltz. Os índios da região, os índios locais, falam que os tesouros que existem na montanha são protegidos por criaturas que viveriam em túneis e cavernas e que seriam tremendamente agressivas. As pessoas, em geral, acreditam que os espíritos daqueles que morreram tentando encontrar as minas vagam pelas montanhas. E para fechar com chave de ouro, os Apaches dizem que nessas montanhas é que fica a entrada do inferno. As Montanhas Superstição têm um longo histórico de desaparecimento de pessoas e mortes, muitas delas nunca totalmente explicadas, sobre esse fundo da busca de uma misteriosa mina que ninguém nunca viu. Por isso elas têm lugar na nossa lista. Em segundo lugar na nossa lista, o Lago Endicune. Já é bastante misterioso quando a gente ouve falar que navios, aviões, pessoas desaparecem. Mas o que dizer de um vilarejo inteiro que desapareceu? Pois foi o que aconteceu no Lago Endicune, em 1930. Nesse ano, um caçador que conhecia muito bem a região, ele era muito familiarizado com toda aquela região do lago, estava procurando um lugar para descansar e se dirigiu até esse vilarejo que ficava perto do Lago Endicune, porque ele costumava com frequência se hospedar lá. Só que quando ele chegou ao vilarejo, o que ele descobriu o deixou muito horrorizado e perplexo. Todas as pessoas do vilarejo haviam simplesmente desaparecido. Elas sumiram, todas, sem exceção. Deixaram para trás roupas, alimentos, armas, equipamentos. Tudo havia sido deixado para trás, apenas as pessoas haviam desaparecido. Andando pelo vilarejo, ele ainda descobriu 7 cães usados para puxar os trenós. O Lago Endicune fica no Canadá, então é uma região fria. O vilarejo era um vilarejo do povo Inuit, de esquimós. Eles usavam cães para puxar trenós. Quem conhece um pouco desses povos sabe que os cães são animais tremendamente importantes para essa cultura. Em situações normais jamais seriam deixados para trás. No entanto, ele encontrou 7 desses cães
mortos por inanição, mortos de fome, porque simplesmente não havia ninguém para alimentá-los. Ainda andando pelo vilarejo, ele descobriu que no cemitério local, o cemitério do vilarejo, havia um túmulo que havia sido aberto e estava agora vazio. Alguém havia desenterrado quem quer que fosse que estava sepultado ali. Os mistérios do Lago Andicuny simplesmente nunca foram explicados de maneira satisfatória. Nunca se soube com exatidão o que pode ter acontecido com todas as pessoas daquele vilarejo. As teorias vão de ETs a fantasmas e passando por inúmeras outras. Não há limite para a imaginação das pessoas quando se tenta explicar o sumiço de uma vila inteira. Por ser um caso de desaparecimento quase único e ainda inexplicado, é que ele está em segundo lugar na nossa lista. Em terceiro lugar, nós temos o Triângulo do Lago Michigan. Tal e qual o Triângulo das Bermudas, o Lago Michigan supostamente tem uma área onde também desaparecem embarcações, aeronaves e pessoas. Há muitas histórias desse tipo envolvendo essa área do Lago Michigan. Mas a mais famosa de todas envolve o voo 2501 da Northwest Orient Airlines em 1950. Esse avião dessa companhia, que era um DC-4, desapareceu com 55 pessoas a bordo. Ele estava indo de Nova York para Minneapolis, mas devido ao mau tempo, ele acabou desviando da rota e passando sobre o lago. Um pouco depois da meia-noite, o piloto, que se chamava Richard Clint, entrou em contato e pediu permissão para baixar sua altitude de 3.500 para 2.500 pés. E essa foi a última notícia, a última comunicação que alguém teve com o avião. Depois disso, ele simplesmente desapareceu, evaporou. E talvez a palavra evaporou não seja assim tão inexata. Uma gigantesca busca foi organizada, obviamente, em busca do avião. Essa busca, inclusive, envolveu um intenso arrastão das profundezas do lago com sonar. Nada foi encontrado. As únicas coisas encontradas foram pequenos pedaços de estofamento, destroços muito pequenos e fragmentos de corpos humanos. A fuselagem do avião jamais foi recuperada. Era mesmo como se ela tivesse se desintegrado. Que força é essa que poderia reduzir um avião a fragmentos? Reduzir corpos humanos a fragmentos é algo que nunca foi explicado. O mistério do Triângulo do Lago Michigan permanece também sem soluções convincentes até hoje. Em quarto lugar na nossa lista, o Triângulo de Bennington. Bennington é uma localidade próxima a Vermont, uma floresta, na qual ocorreram entre 1945 e 1950 pelo menos 5 desaparecimentos misteriosos. A princípio a gente pode achar que 5 desaparecimentos não são lá grande coisa. Mas as circunstâncias gerais dos desaparecimentos é que tornam a coisa toda muito estranha. O primeiro a desaparecer foi um certo Mide Rivers. Ele estava liderando um grupo de caça nas montanhas, na floresta, e quando eles estavam voltando para o acampamento, ele se distanciou um pouco do grupo e simplesmente nunca mais foi visto. A segunda pessoa a desaparecer foi uma moça chamada Paula Weldon. A Paula estava fazendo trilha e desapareceu sem deixar vestígios. E só para frisar, quando a gente fala sem deixar vestígios, é sem deixar vestígios mesmo. Os corpos nunca foram encontrados, nunca se encontrou absolutamente nada dessas pessoas. Algum tempo depois, quem veio assumir foi James Stafford.
Ele era um veterano de guerra. Ele desapareceu também, sem deixar nenhum vestígio. Depois do Teford, infelizmente quem desapareceu foi um garotinho de 8 anos chamado Paul Jepson. Assim como os outros, o desaparecimento se deu de maneira repentina e jamais foi recuperado qualquer coisa dessas pessoas. O último caso era uma moça chamada Freda Langer. Essa moça estava caminhando com a prima, fazendo trilha provavelmente, quando foram atravessar um córrego. Ela caiu no córrego, se molhou, então ela quis voltar para o acampamento para trocar a roupa molhada. E foi a última vez que alguém a viu com vida. A Freda desapareceu. Mas diferente dos outros, e o caso dela é o único assim, o corpo dela foi encontrado 6 meses depois. Ela foi encontrada num local que já havia sido minuciosamente vasculhado e não havia sido encontrado nada, quando de repente, ao passar de novo por ali, lá estava o corpo. Só que esse corpo estava tão horrivelmente mutilado que foi impossível determinar qual era a causa da morte. Os mistérios de Bennington seguem até hoje sem nenhuma explicação e sem que se tenha sequer encontrado um único vestígio de nenhuma das outras vítimas que simplesmente desapareceram. O último caso da nossa lista, o caso de número 5, até para que possamos quebrar um pouco esse clima que ficou pesado com tantos desaparecimentos, é muito mais curioso do que sinistro. A anomalia do Atlântico Sul é uma... Como definir? Vamos dizer que é uma região, um local que não fica na superfície da Terra. Por aí já começa a curiosidade. Ela fica numa área sob a costa brasileira, bem próxima à costa brasileira. Essa região é onde o cinturão de Van Allen, que são anéis de radioatividade, ficam mais próximas da Terra. Ali a concentração de partículas é tão elevada, mas tão elevada, que ela acaba causando inúmeros defeitos, ela acaba interferindo no funcionamento de equipamentos, aeronaves, espaçonaves, satélites. O que passa ali, se ficar ali por tempo bastante, acaba apresentando defeitos. Tanto que os astronautas da Estação Espacial Internacional evitam a todo custo fazer qualquer tipo de reparo em que se tenha que sair da estação e ficar no espaço quando ela está passando por essa área. Porque os defeitos acontecem e poderia ser perigoso. Também há relatos de muitos astronautas, bem mais de um, que dizem terem visto nessa área luzes e estrelas cadentes. A curiosidade sobre o cinturão de Van Allen permanece até hoje, embora ela não tenha provocado ainda nada sinistro, é no mínimo muito estranho e por isso está aqui nessa lista.